Se você usa a falta de grana como desculpa para não imprimir as suas ideias na película, então preste atenção nessa matéria. O curta Ivan, dirigido pelo Fernando Rick, que é nosso colega aqui na TV Cultura, foi rodado sem patrocínio e com a ajuda de muitos profissionais da área. Essa brodagem, como se diz em Pernambuco, garantiu ao diretor colocar o filme na lata. O zoom foi acompanhar o processo de finalização no momento da correção da cor. Nós conversamos com o Fernando e o seu diretor de fotografia, o Thiago Moraes, sobre essa etapa da realização de um filme. Roda aí! A gente queria fazer um curta, cara, que fosse barato e fazer sem dinheiro de edital, sem patrocínio, que é um saco ficar esperando essa porra de verba de edital, verba de patrocínio, alguém queira dar algum dinheiro pra você fazer algum filme. E acabou que a gente fez um roteiro, que foi o roteiro do Ivan, e acabou que saiu um roteiro caro pra caramba, assim, tipo, era, o orçamento ideal pro Ivan seria 90, 100 mil reais. A gente fez ele com 12 mil reais. E foi assim, toda a equipe trabalhou de graça, equipamento com desconto, equipamento emprestado, esmolando, mendigando para todo mundo. Tudo que a gente faz, a gente procura ter personagens, histórias atípicas, coisas meio bizarras, coisas que não são comuns, principalmente no cinema nacional. Então a gente resolveu fazer um filme que se passasse inteiro no centro velho de São Paulo, onde todos os habitantes convivessem em um cortiço horrendo, assim, que a gente achou esse mote para ter um ator de teatro velho, decadente, que como ele não consegue viver do teatrinho falido que ele tem que entregar panfletos de dia no centro e tal, no puta sol, com um vestido de Mickey. Ele vive com um travesti, ele é amante de um travesti que chama Darlene Starr, uma mistura de Vera Verão, assim, com Heleninha Reutemann. E o melhor amigo dele é um cara que chama Johnny Jackson, um Michael Jackson cover fuleiro do centro, assim, que é casado com uma gorda horrenda, assim. E eles convivem todos nesse cortiço, e mostra meio o cotidiano dos caras, o dia a dia deles, como que é. Apesar de ser um curta com personagens miseráveis e coisas bizarras e tal, ele é um curta inteiro meio humor negro, assim, e ele é uma crítica grande a esse lance da miséria e do cara não conseguir viver com a arte dele aqui no Brasil, principalmente as classes mais pobres e tal. Tem uma puta analogia, assim, com a Bíblia, cara. O curta inteiro ele tem uma analogia com personagens bíblicos. E em certo ponto do curto você vê que o personagem principal, o Ivan, ele começa a se tornar uma espécie de Messias, como se fosse um Jesus. O travesti se torna uma Maria Madalena. E o resto dos amigos dele, os apóstolos, o Johnny Jackson, os caras que vivem no cortiço com ele, se tornam os apóstolos. Estão colocando demônio em seu corpo! Um dos diferenciais do Ivan foi que a gente teve todo um cuidado especial com a estética do filme. Além de ter um lance do roteiro e tal, que foi todo trabalhado, os personagens, tudo foi detalhadamente trabalhado, a estética e o visual do filme foi uma coisa que a gente pensou, foi o que mais quebrou a cabeça. Como ia ser a luz, que ia ser marcadinha, a paleta de cor, que ia ser, a gente chamava a paleta cor de mijo, que era uma paleta meio amarelada, que no fim acabou após do Thiago, ficou meio marrom. Mas o lance, o grande diferencial foi o trabalho dele fazendo a fotografia com a 7D, né? Então a gente entrou na setagem dentro da câmera mesmo, inverteu a curva de luminância dela para poder funcionar melhor. E quando a pessoa vê o filme rodando mesmo e não tem aquela coisa saturada, não tão estourada, nem tão para baixo também, começa a interpretar já o filme de uma forma um pouco diferente. Para ter uma noção do que eu estava falando com relação aos médios, a gente conseguiu equilibrar a luz de fora da onde a gente estava gravando com a luz de dentro, para poder aparecer o centro. Então, o lance da gente ter gravado no centro de São Paulo favoreceu que a gente consegue mostrar o que tem na janela mesmo. A intenção aqui era mostrar uma cena que lembrasse Pietà. E olha a igreja lá atrás. E ela está equilibradinha com a luz que vem de dentro, né? Então, você vê, uma coisa que se você tivesse uma lente fixa já seria bem mais difícil de trabalhar, né? Ela tem marcação de luz, tudo certinho, ao mesmo tempo tem a luz lá fora, ela quase não tem contraste, mas ao mesmo tempo quando a gente coloriza a gente consegue trazer o que é baixa, o que é média, consegue trabalhar bem essa parte de marcação de luz. Aí tá falando em cinema autoral, né? É um cinema que o cara te chega, te oferece uma história pra você contar e você vê se cabe pra você ou não fazer. Pra mim foi justamente isso, eu recebi o roteiro, me falando já sem dinheiro, eu falei, não, deixa eu ler antes, né? E por que você quer fazer esse filme? Aí desenrola em cima disso.
E a partir disso a gente montou, eu falei, puta, casa completamente com o que eu quero fazer, é desgraceira, tô junto, vamos lá fazer. Não tem dinheiro e tudo mais, mas todo mundo tá envolvido e eu a ponto de gravar 20 horas se for necessário, dobrar dia e assim por diante. E foi o que aconteceu. No fim das contas a gente gravou uma pauleira inacreditável, mas o resultado tá aí.